os meus fardos aos pés de Jesus. Aprendi a lançar os meus fardos aos pés de Jesus. Oh, 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 aprendi a lançar os meus fardos aos pés de Jesus. Aprendi a lançar os meus fardos aos pés de Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé na palavra. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé em Jesus. Aprendi a lançar os meus fardos aos pés de Jesus. Aprendi a lançar os meus fardos aos pés de Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé na palavra, na palavra. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé em Jesus. Aprendi a lançar os meus fardos aos pés de Jesus. Aprendi a lançar os meus fardos aos pés de Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé na palavra. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé em Jesus, em Jesus. Aprendi a lançar os meus fardos aos pés de Jesus. Aprendi a lançar os meus fardos aos pés de Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé na palavra. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé em Jesus. Glória a Deus. Levando as mãos para os céus, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor eterno e incondicional para conosco. Os nossos corações e mentes, Pai, estão abertos para ouvir a tua palavra, para serem instruídos nos teus caminhos. Pai, entrego a todo homem e mulher que me assistem agora, a partir da África, da Europa, da América, que enquanto ouvem a mensagem, o Espírito Santo cai sobre cada um deles e recebam cura, libertação, bênçãos, salvação e fortalecimento da sua comunhão contigo. Tu és um Deus fiel, que nunca mudas, és fiável, és confiável. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos todos que nos estão a acompanhar agora, dos vários quadrantes da terra. E não é por acaso que você está a acompanhar este programa. Deus é que projetou o dia de hoje e colocou você aí conectado a esse programa. Eu gostava que o irmão e a irmã pudessem nos escrever aí nas conversas, para você que me vê do Facebook e do YouTube, escrevesse de que país você nos está a assistir e qual é o seu nome, e dar o seu testemunho do que Deus tem feito para si por meio deste programa. Hallelujah. As you are watching us, I'd like you to write us where you are watching us from and your name as well, and just give a little testimony of yours of what God has done for you. Este mês de novembro foi declarado pelo Espírito de Deus como um mês de testemunhos, e cada um de nós tem um testemunho. Às vezes nós ficamos a pedir mais de Deus e não paramos para ver o que Ele já fez por nós até aqui. This is the month of testimony. As the Spirit of God has told us, the month of November is the month of testimonies. So I believe every one of us has a testimony. You have a testimony. I do have a testimony, for there is something God has done for you and I. So for you and me, I mean. So we need to be able to share our testimonies. Eu creio que Deus fez algo para si, assim como o fez para mim, e nós temos que dar o nosso testemunho, magnificando Deus. Aleluia. Muito importante. Glória a Deus. E se você nos assiste a parte do YouTube e não está inscrito no nosso canal, é só se inscrever, ok? Se eu clicar o sino também que está aí para receber notificações dos vídeos que vamos estar a postar, que é importante edificar a sua fé ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. E hoje eu quero falar consigo sobre um tema muitíssimo importante. Quero falar consigo sobre um tema que diz: não perca a sua fé. 2 pontos, a fé original. Não perca a sua fé. A fé original. Então, quando eu digo não perca a sua fé, temos que ver qual é essa fé que você não deve perder. I'm talking to you today on a message that I've entitled, Don't Lose Your Faith. Don't lose your faith. The original faith. Tell your neighbor, or say it out loud, don't lose your faith. Say, I won't lose my faith. Aleluia. Diga em voz alta comigo, diga, não perca a sua fé, a fé original. Diga, eu não perderei a minha fé. Eu não perderei a minha fé. Aleluia. Vivemos hoje em tempos que no passado foram profetizados pelos profetas da Bíblia Sagrada, pelos homens e mulheres de Deus, que por meio de visões, de revelações, de sonhos e de palavras audíveis e inspiradas pelo Espírito Santo, eles previram o que iria acontecer nos últimos dias, antecedendo a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E é uma bênção nós estarmos hoje conectados, mais uma vez, a ouvir a palavra de Deus, porque a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, deve ser pregada em todo o mundo. Há uma necessidade muito extrema de nós abrirmos as nossas bocas e nós proclamarmos o Reino de Deus e a sua glória no mundo inteiro. Amado, perceba que vivemos literalmente nos últimos dias. Aleluia. Nos últimos dias, Jesus Cristo está a voltar e o arrebatamento é algo iminente. Quando eu vinha para cá hoje, eu estava preparado para vir ensinar a você sobre o arrebatamento, ok? Não, quando eu me preparava para vir falar sobre o arrebatamento, o Espírito Santo me disse, não, hoje fala sobre a fé, porque a fé é uma chave, ok? É uma chave mestra, ou seja, se o meu povo não compreender a questão da fé, e se eles perderem a sua fé, literalmente eles perderão também o arrebatamento. Recebi uma notícia
muito recentemente, foi ontem, de uma irmã, que era uma irmã da igreja, muito dedicada, era filha da igreja, etc. E eu vi que nesse tempo de quarentena, em que os cultos presenciais tinham sido suspensos, ela convocou bruxos, em Moçambique chamamos de curandeiros, no Brasil chamam de macumbeiros, em Angola chamam de quimbandeiros, qualquer que seja a terminologia que você esteja a usar. Essa irmã convidou a esse bruxo, uma bruxa, aliás, para que fosse à casa dela e lavasse a casa, limpasse a casa. E ela regrediu na sua fé. Ela deixou de confiar em Jesus por sentir a pressão dos tempos atuais. E ela acabou voltando a confiar naquilo que ela confiava antes de ela conhecer a Jesus. E eu tenho uma mensagem para os irmãos todos. Não perca a sua fé. O Espírito de Deus já nos predisse o que iria acontecer, para que nós não tenhamos medo. Jesus, por exemplo, disse uma coisa quando no livro de Mateus 24, versículo 6. Vá para lá. Mateus 24, 6. Jesus disse uma coisa muito interessante. Aleluia. Ele disse-nos uma coisa que nós precisamos de compreender. Mateus 24, versículo 6. Ok. Ele disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olai, não vos assusteis. Está vendo aí? Ele disse: olai e não vos assusteis. Olai e não vos assusteis. Por quê? Porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Ou seja, nós vivemos no que se chama de princípio das dores. Okay? Isto aqui são um princípio das dores. Ainda não é o fim ainda, mas é o princípio do fim. E muita coisa se acontecer no mundo inteiro, o povo de Deus precisa de estar em alerta. É por isso que, se voltar para o versículo 4, diz uma coisa aí, versículo 4, disse, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, Deus não quer que você seja enganado. Ele não quer que você seja enganado. Por quê? Porque Ele já nos disse o que iria acontecer. Ele não quer que você seja enganado por nada. Okay? Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Então, alguém diz eu sou Cristo, é o anticristo. Okay? O anticristo seria um sistema político religioso, okay? Que estaria que viria para unificar o mundo todo. E nós sabemos, de acordo com as escrituras, que o ressurgimento do Império Romano é intrinsecamente parte da manifestação do anticristo. E nós precisamos, como povo de Deus, de voltarmos àquela fé, a fé original, uma vez dada aos santos. É por isso que Deus quer que você seja firme na sua fé. Seja firme na sua fé. Ele disse: ninguém vos engane. Depois ele disse: não vos assusteis. Então, ele não quer que você fique com medo. Não tenha medo. Não se assuste. Okay? Então, a questão da fé é muito fulcral. É importante que você compreenda a questão da fé e mantenha a sua fé. Este mundo é como se fosse um mar. Um mar onde as pessoas afundam em divórcios, afundam em ódio, afundam em inveja, afundam em doenças, afundam em enfermidades, afundam em todo tipo de males. É o que este mundo é. Somente aqueles que tiverem fé em Deus é que vão flutuar, enquanto os outros estão a afundar. É a necessidade de você ter fé em Deus. A fé é como se fosse uma boia que faz você flutuar quando outros estão a afundar. Andar pela fé é como pedalar uma bicicleta numa subida. Se você está a subir uma colina, okay, e você para de pedalar, você cai. Andar pela fé é como nadar no alto mar. Se você nadar no alto mar, ou mesmo na piscina, em uma piscina profunda, onde a pessoa não pode ficar de pé, okay, ou você está a nadar na praia, uma praia profunda ou funda, uma praia funda, se você para de nadar, você afunda. É necessário que você esteja a nadar constantemente. Você esteja a pedalar constantemente. E como fará isso? Por meio da sua fé. Living by faith is like riding your bicycle on a hillside, okay, on a mountain top. If you stop riding, you fall.
Living by faith or walking by faith is like swimming in the ocean or in the sea or in the beach or even in a deep water pool. If you stop swimming, you sink. If you sink, you die. You see, so you need to be riding always. You need to be swimming all the time. You need to be believing. You need to be believing. Você precisa crer constantemente. Okay? Quando alguém está no alto mar, está a nadar, okay? No alto mar, geralmente a água lá é muito fria, a profundidade é muito maior e a pessoa pode morrer. Okay? Geralmente as pessoas se vão nadar no alto mar quando há um naufrágio, ou o barco ou o navio tem algum problema. Mas também tem situações, por exemplo, de alguém está a nadar na praia e vai até um sítio onde há uma profundidade, ok? E o que acontece? É necessário que a pessoa nade, porque se a pessoa não nadar, o que vai acontecer é que a pessoa vai afundar, ok? E quando a pessoa afunda, não morre logo. A única coisa que acontece quando a pessoa afunda, ela começa a beber a água, ela começa a ingerir a água, ok? E com isso também a pessoa perde oxigênio, perde respiração. Então o que mata a pessoa é a quantidade da água que bebe e também a quantidade de oxigênio que perde para de respirar. Consequentemente a pessoa morre. Então o Espírito Santo, ele é o nosso oxigênio. Aleluia. Ele é o nosso oxigênio. E nós precisamos de Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele se aproximou dos seus discípulos, ele disse: paz seja convosco. Tenha paz no seu coração. Depois ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A Bíblia diz que ele soprou sobre eles. Quando ele soprou nas suas narinas, ele disse: receba o Espírito Santo. Quer dizer, ele lhes deu uma forma de respirar. Então, nós respiramos por meio do Espírito Santo. Está a ver aqui? Então, há um nível em que os homens vão dizer a você que você precisa de aparelhos exteriores para viver. Okay? De algo injetado em você para viver. Sem essa injeção você não pode viver. Mas isso não é de acordo com as Escrituras Sagradas. Jesus nos deu o Espírito Santo para que por meio dele possamos viver ou respirar. E nós vivemos com base no Espírito. Então, você precisa de voltar àquela fé original, uma vez dada aos santos. Aleluia. Vamos para o livro de São Lucas, capítulo 18. Versículo 8. Quero ler uma coisa para si sobre a fé. Ok. A fé é muito chave. Ok. A fé é uma coisa muito chave. Ok. Jesus, por exemplo, estava a ensinar sobre a necessidade de orar e nunca desfalecer. Jesus disse uma coisa muito importante no livro de São Lucas, capítulo 18. Eu quero ler aqui. Lucas 18, versículo 8, ele disse: digo-vos que depressa eles farão justiça. Ok, deixa-me ler o versículo 1, só para contextualizar. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, é de voltar-lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o justo juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Está vendo aí? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Depois ele disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não, essa é a questão colocada por Jesus. Ele vai perguntar: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A questão dele é essa: achará fé na terra. Ele está preocupado com uma coisa: com achar fé na terra. Aleluia. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Essa questão é muito fulcral.
achará fé na terra. Então, Jesus está a perguntar, ok, aí nos dá a entender duas coisas. Okay, aliás, três coisas. A primeira coisa é que ele iria voltar. Okay? Essa é a primeira coisa que nos faz compreender que Jesus Cristo, ele mesmo, iria voltar. Ele falou isso com os seus discípulos, estando na terra com eles. Ele esteve na terra há 2000 anos. E agora, ele diz a eles, quando o Filho do Homem voltar, ele faz-nos perceber que ele há de voltar. Ele há de voltar. Okay? E a sua volta é muito iminente. A sua volta é muito iminente. Quando nós lemos no livro de Oséias, capítulo 6, ele nos diz uma coisa aqui muito importante. Oséias 6, versículos 1 e 2 diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois aqui diz, versículo 2, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Está vendo aqui? Quer dizer, depois de 2 dias nos dará a vida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Mas ao terceiro dia ele nos ressuscitará e estaremos com ele. O que isso quer dizer? Depois de 2 dias. Okay? Lembre-se o que disse Pedro. Ele disse, para o Senhor, um dia é como se fosse 1000 anos. Para o Senhor. Um dia é como se fosse 1000 anos. Então, se ele fala de 2 dias, ele está a falar de 2000 anos. Okay? Ele disse, depois de 2000 anos. Okay? Depois de 2 dias. Então, Oséias fala profeticamente. Ele diz, depois de 2 dias. Que é depois de 2000 anos. Ele diz, depois de 2 dias, o Senhor nos ressuscitará, nos vivificará. Ao terceiro dia nos ressuscitará, estaremos com Ele. Então, o que Deus fez? Deus lida com Israel, que é o seu povo original. Ok? Mas quando Cristo veio para Israel, e os judeus mostraram Jesus, uma brecha, uma porta se abriu para os não-judeus, para os gentios, para nós todos, para que pudéssemos ser salvos. E quando se completar o número dos gentios que devem ser salvos, Deus vai enviar Jesus de volta para vir levar a igreja. Então, quando Jesus vem, ele arrebata a igreja, ok? E Deus vai ficar a lidar com Israel. Depois de lidar com Israel, então Jesus virá novamente, mas desta vez para julgar os vivos e os mortos, ok? E nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele para sempre. Então, há uma necessidade de nós compreendermos que vivemos nos últimos dias. Então, você tem que purificar a sua vida. Se você não crê em Jesus, aceita Ele como Senhor e Salvador. Então, Ele nos fez compreender que Ele viria depois de 2000 anos, ok? E 2000 anos já se passam. Estamos agora em 2020, ok? Está mais que claro, toda a arrumação e configuração para a vinda do anticristo está lá. A Covid-19 foi um teste, ou está a ser um teste, de como o mundo todo pode ser governado por decretos ou por uma única palavra. Todas as nações do mundo podem fechar e ter um único governo, uma única direção. Você já viu, em pouco tempo as fronteiras se fecham, os voos já não voam, os aviões já não voam, os carros na estrada já não andavam, as pessoas viviam nas suas casas confinadas. Em alguns países até decretou-se ultimamente um novo lockdown, okay? Um novo fechamento, confinamento, até dezembro. Está a ver aqui? Então, foi provado que é possível o mundo ser controlado unidirecionalmente e unilateralmente. E em tempos como esses, as liberdades das pessoas são suprimidas. Os direitos das pessoas são suprimidos. Estamos a ir a um tempo em que você não terá mais liberdade, nem terá mais direito. Ok? E você, como filho de Deus, tem que compreender que esses momentos todos foram profetizados pelos profetas. Jesus mencionou sobre eles muito antes de acontecer. Isso tudo prova que o Senhor está a voltar, que é o início de dores. Então, o que tem que fazer? Você tem que fortalecer-se na sua comunhão com Deus. A sua fé deve ficar forte.
Não perca a sua fé. Porque muita coisa estará a acontecer na terra que fará com que as pessoas perdessem a sua fé. Mas você não pode perder a sua fé. You cannot lose your faith. Don't lose your faith. Don't lose your faith. Aleluia. Isso é muito importante. Glória a Deus. Agora, Jesus aí nos fez perceber, quando ele questionou, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Primeiro, ele nos fez perceber que ele iria voltar. Ok? Ele iria voltar. Essa é a primeira coisa a perceber, que ele iria voltar. A segunda coisa é que haveria momentos de muita injustiça na terra, em que muitos estariam a clamar por justiça. E parecerá que a justiça se demora a acontecer, se demora a aparecer. E por a injustiça parecer ser predominante, e o mal parecer ser o prato do dia, e o medo parecer ser o prato do dia também, a fé de muita gente começará a ser abalada. As pessoas vão começar pouco a pouco a perder sua fé em Deus. Os seus valores morais podem entrar em colapso, podem ser colocados em caos. Muitos irmãos poderão estar a comprometer a sua fé. E em tempos como esses, Jesus quer que você mantenha firme a sua fé. A terceira coisa que ele nos fez perceber é que ele está interessado em, nesses tempos, você manter a sua fé firme. É por isso que ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé? Então, ele quer achar fé na terra. Ok? Jesus quer achar fé na terra. Fé nos corações dos homens. É que sem fé você não vai apanhar sono. Sem fé você não vai ter paz. Sem fé você não vai ter saúde. Então, ele está interessado em você manter a sua fé. Aleluia. Não esqueça de que mesmo Pedro, antes de se converter, ele negou Jesus 3 vezes. Está a ver? Ele andou com Jesus. Ele viu os milagres. Ele andou por cima das águas. Ele teve uma pesca milagrosa. Pedro comeu do pão multiplicado que Jesus tinha operado, aquele milagre. Mas mesmo com os milagres que ele mesmo tinha experimentado de Jesus, mesmo com os milagres que ele mesmo tinha visto de Jesus, chegou uma fase de teste, chegou uma fase de provação. E ele agora diz, eu não conheço Jesus. Ele nega Jesus. Ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo de ser preso. Ele tinha medo de ser escoteado. Tinha medo de ser castigado. Ele nega Jesus. Ele nega Jesus. Você não pode negar Jesus. Não pode negar Jesus. Você não pode. Aleluia. Não pode negar a Jesus. Não pode rescindir o seu contrato com Deus. Não pode perder a sua fé. Tenha sempre em mente que Deus é um Deus grande. E que Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Pantocrates. Ele diz, é mister que isto tudo aconteça, mas ele não é o fim. Aleluia. Mas nós vivemos agora no início das dores, nos fins dos tempos. E a única coisa que você deve guardar tão diligentemente, tão cuidadosamente, é a sua fé em Deus. A sua fé em Deus. You must keep your faith in God. Aleluia. Por que a fé é muito importante? Hebreus 11, versículo 6. Jesus falou sobre a fé. Ele disse, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz no Hebreus 11, versículo 6. Ou seja, você pode cantar, você pode dançar, você pode fazer tudo, mas sem fé será impossível. Não disse difícil, disse, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe
e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então você tem que crer continuamente. Crer continuamente. Crer continuamente. Porque sem fé é impossível lhe agradar. É impossível agradar a Deus sem fé. Você tem que ter uma fé contínua nele. Não perca a sua fé. Apesar do que as notícias dizem, não perca a sua fé. Apesar do que você ouve das fontes que não são divinas, não perca a sua fé. Você deve ouvir muita coisa. Você tem que escolher qual é a fonte da informação que você tem. A Bíblia diz, a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Segundo Romanos 10, versículo 17, a Bíblia diz, a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter fé, você terá que estar a ouvir de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Colocar as mensagens no seu rádio, no seu carro, no seu telemóvel, em casa, escutar, no carro, a escutar, no escritório, a escutar. Você tem que estar sempre a ouvir a palavra de Deus. Ter tempo para estudar a sua Bíblia. Tempo para orar. Por quê? Porque a fé vem para ouvir. Ora, sem fé é impossível. Não disse difícil. Você pode cantar, pode dançar, pode saltar, pode jejuar, pode chorar. Ele disse isso é bom, mas sem fé. Without faith. For without faith, it is impossible to please God. So if you are going to please God, you must have faith in Him. Se você vai agradar a Deus, você tem que ter fé em Deus. Qualquer coisa que você faz que não é pela fé, Bíblia diz que é pecado. Tudo que não é de fé e de amor. Qual é a fé? A fé misturada com amor. Então a sua fé tem que se fortalecer dia após dia. A sua fé tem que se fortalecer dia após dia. A fé na palavra de Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar. E essa fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Que não haja nada neste mundo que te faça sair ou deixar o teu firme fundamento em Cristo. Que não haja nada neste mundo que te afaste da tua comunhão com Deus. Não perca a sua fé. Don't lose hope. Não perca a esperança, não perca a fé. Ele continua sendo Deus. Ele foi, Ele é, Ele sempre será. Judas, o escritor de Judas, não Judas Iscariote traidor, mas Judas, um dos apóstolos de Jesus, ele escreveu uma coisa, vamos para lá no Judas capítulo 1, ok? O livro de Judas não tem versículos, é uma sucessão de capítulos, ok? Ele disse uma coisa aí muito, muito interessante, que nós precisamos de compreender. Aleluia. Judas capítulo 1. Seja louvado para sempre o teu santo nome. A minha fé está em ti, Senhor. Seja louvado para sempre. Ok, os irmãos têm aí no ecrã. Seu santo nome, a minha vitória está em ti, Senhor. Seja louvado para sempre o teu santo nome. A minha vida, mantenha aquela escritura. Oh, está em ti, Senhor. Seja louvado para sempre teu santo nome. A minha esperança está em ti, Senhor. Seja louvado para sempre, manto e agare o teu santo nome. A minha paz está em ti, Senhor. Seja louvado para sempre o teu santo nome. Aleluia. Judas
servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Okay. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Uau! Que Deus multiplique sobre a tua vida misericórdia, paz e amor. Versículo 3. Amados, ele chama você de amado, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tá vendo? Ele queria falar sobre a salvação em Jesus, okay? Que creu em Jesus para serem salvos, e que a salvação não está em nenhum outro nome, fora o nome de Jesus. Essa foi a mensagem que Paulo pregou, foi a mensagem que Pedro asseverou no Atos 4, versículo 12. Os apóstolos falavam sobre isto. Agora, ele diz, eu também queria escrever para vocês acerca da salvação comum, a salvação a toda a humanidade, a salvação a todo Israel que está em Jesus. Ele disse, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Uau! Escrevi-vos para exortar-vos a batalhar, a combater, a lutar, a perseverar, a prevalecer, a batalhar pela fé. Qual é essa fé? A fé que uma vez foi dada aos santos. Então, houve uma fé que foi dada aos santos. Os apóstolos tinham essa consciência de que há uma fé que foi dada aos santos. E nós precisamos de voltarmos a ter aquela fé. Qual é essa fé? A fé original. A fé dada aos santos. Ok, vá para Efésios 4, versículo 6. Efésios 4, 6. Ok. Enquanto vai para Efésios 4, 6, eu vou explicar uma coisa aqui. Eles exortei-vos a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. There was a faith which was given to the saints. Aqueles que creram em Jesus e o aceitaram como Senhor Salvador, eles foram dados uma fé. E quer judeus, quer gentios, nós todos temos que ter essa mesma fé. Qual é essa fé? É a fé dada aos santos. Vamos para Efésios 4, 6. Eles, um só Deus, está vendo aqui? Um só Deus e Pai de todos. Há um só Deus. Não há outro. As estátuas não são deuses. Os defuntos não são deuses. Há um só Deus. Jeová, o Pai de todos nós, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. A seguir. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ok? Olha para o versículo 4. Vamos começar do 4. Há um só corpo, que é a igreja, ok? Nós podemos estar em Moçambique, você está aí em Angola, outro está na África do Sul, outros irmãos estão em São Tomé e Príncipe, outros irmãos estão em Cabo Verde, outros irmãos estão em Portugal, outros irmãos estão no Brasil, outros irmãos estão nos Estados Unidos da América, outros irmãos estão na Rússia, outros irmãos estão na China, outros irmãos estão na Índia, outros irmãos estão no Reino de Eswatini, outros irmãos estão em Guiné-Bissau, outros irmãos estão no Egito, estão em Turquia, outros irmãos estão na Holanda, outros irmãos estão na Espanha, outros na França, outros na Alemanha. Ok, irmãos em todas as partes do mundo, mas aqui está a dizer, há um só corpo. Embora nós estejamos em diferentes localizações geográficas, há um só corpo, somos uma única igreja em Cristo Jesus. Porque fomos dados a beber do mesmo Espírito. Temos acesso a Deus para beber do mesmo Espírito. Diz que há um só corpo e um só Espírito, que é o Espírito Santo. Como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação, que é a salvação em Cristo. A seguir. Um só Senhor, que é Jesus. Uau! Há um só Senhor, não há outro Senhor que é Jesus. Jesus é o único Senhor nosso. Não há outro Senhor. Ninguém deve ser teu Senhor fora de Jesus. Há um só Senhor e uma só fé. E um só batismo. Está vendo aqui? Há uma só fé e um só batismo. Esse um batismo se manifesta de duas formas. Batismo nas águas, para o arrependimento. Você entra na água, quer dizer que quando entrar na água, você está a morrer com Cristo. Quando é submerso nas águas, você é sepultado com Cristo. Quando sai das águas, você ressuscita com Cristo. Mas como é que vamos guardar esse batismo? Se agora se diz que as pessoas
não podem se batizar nas praias, por exemplo. Isso tudo que o diabo está a fazer agora é para combater contra a obra de Deus. Mas há um só batismo. Depois, há outra parte do batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Okay? Onde você recebe o Espírito Santo e se torna parte do corpo de Cristo. Há uma só fé. Então, nós todos temos que chegar à unidade da fé. Esse é o plano de Deus. É por isso que, se você ler o versículo 11, vai para o versículo 11. Versículo 11. Ele diz, 11. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos. Quando foi para os seus, deu os dois aos homens. Deu uns para apóstolos. Então, um apóstolo é um presente de Deus para a igreja. Você tem que proteger, guardar, cuidar do seu apóstolo, cuidar do seu profeta, cuidar do seu evangelista, do seu pastor. Por quê? Porque um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, ou um doutor da palavra, um missionário, são um presente para você como crente. Não foi Deus que deu uns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mas, versículo 12, querendo, qual era a visão? Ele queria o aperfeiçoamento, o amadurecimento dos santos. Quem são os santos? Nós, você. Ele chama você de santo. Não porque você fez boas coisas, não, mas porque você aceitou Jesus. Você foi santificado pelo Espírito Santo. Fomos justificados, santificados pela fé em Jesus. Fomos lavados pelo seu sangue. O sangue dele nos lavou. Deus não podia ter aceito você e a mim do jeito como nós éramos. Foi necessário crermos em Jesus. E essa fé é uma fé em que você confia nele como seu Senhor. Você pode ser dirigido por ele para a sua palavra. E também crê nele como seu Salvador. Muitos irmãos aceitaram Jesus como Salvador, mas não aceitaram ainda como Senhor. Ele é teu Salvador, sim, mas também ele quer ser teu Senhor. Ele quer ser teu dono. A palavra dele tem que ter peso na sua vida. Por isso que ele disse, venha a nós o teu reino. Essa é a oração, é o modelo de oração que ele disse. Venha a nós o teu reino. Se for a tua vontade, que não terá como no céu. A única forma de você saber se é cristão ou não é quando primeiro você é o Espírito dele e segundo, a palavra dele tem que ter peso sobre a sua vida. Há muitos irmãos que dizem que são cristãos, que dizem que são de Cristo, mas a vida deles não é conducente com a palavra de Deus, não vai de acordo com a palavra de Deus. Você não pode dizer que você é de Jesus, mas o que você fala e faz contradizem o que Jesus diz na sua palavra. Jesus e a sua palavra são um. Ele é a palavra que se encarnou e veio para nós. E ao aceitarmos Jesus, sabemos que a palavra dele é nós. Então, a palavra dele, por isso que Paulo disse que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Você tem que aceitar com que a palavra dele ganhe domínio no seu coração, sobre as suas emoções, as suas decisões, suas escolhas. Tudo que você faz tem que ser norteado pela palavra de Deus. Não pelos seus sentimentos, não pelos desejos deste mundo, mas sim pela palavra de Deus. Não para aquilo que a carne quer. A carne quer muita coisa. E a carne é contra a palavra de Deus. Os desejos da carne lutam contra a vontade de Deus. Mas você tem que saber se manter firme. No quê? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Aleluia. Na palavra de Deus. Oh, Rabashantaya. Isso é muito importante. Então, há uma só fé. Ok? Há uma só fé. Há uma só fé. Há uma só fé. Então, todos os africanos, os europeus, os americanos, os asiáticos, os orientais, todos têm acesso a Deus. E devem ter acesso a Deus pelo mesmo Espírito, pela mesma fé. A fé em Jesus. Amado, nada pode te salvar neste mundo, exceto a tua fé em Jesus. Sem fé, é impossível agradar. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Você tem que viver pela fé. Então, em tempos como estes, você tem que fortalecer a sua comunhão com Deus. Ok? E a palavra fé aí, eu pus aí o conceito de fé. A palavra fé do grego é a palavra pistis. Quando Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Quando o livro de Hebreus 11:6 também disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Não, essa fé é pistis. A palavra fé vem do grego pistis. E pistis significa persuasão. Ok?
Então você se sente persuadido. É uma convicção. É algo difícil de explicar ao homem. É uma convicção no seu coração. Na verdade, a fé não é da mente, a fé é do coração. Você está convencido de que o que Deus diz é verdade. De que o que Deus diz é real. E de que Deus não fala. Não, a fé é uma convicção moral sobre a verdade espiritual. Oh, faith is a moral conviction about a spiritual truth in God's word. A fé é uma convicção moral sobre a verdade espiritual na palavra de Deus. Olha, por exemplo, para o livro de Atos 21, versículo 13. Atos 21, 13. Ok? A fé é uma convicção. É por isso que a fé não é algo da mente. Você que está convencido. Será que você está convencido de que Jesus é o único caminho para a salvação? Aqui diz, mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, isto é, não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Teve essa convicção de Paulo. Estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em defesa da fé. A fé. Qual era essa fé? Foi a fé uma vez dada aos santos. Essa fé não se vê na igreja hoje. Olha para o que Paulo diz. Ele diz, estou convencido, estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer pelo nome de Jesus. A definir o nome de Jesus. A definir a minha fé. Estou pronto a assumir qualquer consequência que vier em detrimento da minha fé. Qualquer consequência que vier por causa da minha fé. Será que você tem a mesma fé hoje? Será que a sua fé é aquela convicção moral? Será que a sua fé é aquela convicção sobre a verdade da palavra de Deus? Será que você está convencido? Romanos 8, versículo 35. Veja o que Paulo diz. Romanos 8, 35. Aleluia. Kirous par dia arregere. Romanos 8, 35. Aqui Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação ou a angústia? Está vendo aqui? Veja um homem convencido da palavra de Deus, convencido da realidade de Cristo. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação ou a angústia ou a perseguição? Só porque você está sendo atribulado ou angustiado ou perseguido, você abandona a sua fé? É a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Aqui espada pode simbolizar pistola, pode simbolizar AKM, pode simbolizar uma arma de fogo, pode simbolizar uma faca ou uma arma branca. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. Quer dizer que em todas essas coisas de angústia, de perseguição, de tribulação, nós já vencemos por meio daquele que nos amou. Jesus disse: tende bom ânimo. Lembre-se o que ele disse no João 16:33. Não precisa ir para lá. Mantenha Romanos. Ele disse: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em mim tenhas paz. Tenho dito isto para que em mim. Eu vos disse para que em mim tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A seguir. Porque estou certo. Está vendo aqui esse homem convencido? Porque estou certo. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no Senhor. Não há nada que nos separar do amor de Deus. Essa é a razão por que você precisa de manter a sua fé. Não perca a sua fé. A fé que opera pelo amor. Paulo estava convencido dessa fé. Mesmo Abraão, olha para Romanos 4, versículo 17. Todos os homens que andaram com Deus e venceram os desafios do seu tempo, eles aprenderam
a serem homens convencidos pela palavra. Eles acreditavam na palavra de Deus tão veementemente como aquele que crê, como um paciente que crê no relatório do médico, no relatório científico. Ele crê mais com convicção no relatório de Deus. Como está escrito, para o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Está vendo? Abraão creu no Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Deus chama o que não é como se já fosse. Dá vida aos mortos. A seguir. O qual é a esperança contra a esperança. Está vendo aqui? O qual é a esperança? Creu contra a esperança. Está vendo? Abraão era um homem de quase 100 anos. A esposa quase 90 anos. E a esposa tinha menopausa, era estéril. Não havia esperança de que a situação iria mudar. Não havia esperança de que eles teriam filhos. Mas Abraão, contra a esperança biológica, ele teve esperança em Deus. Foi convencido pela verdade espiritual. O qual, contra a esperança, em esperança creu. Ele derivou esperança. Ele teve esperança no desespero. Quando diziam que não há mais solução, você já perdeu, você não vai vencer, você não vai conceber, Sara, você não vai ter filho, biologicamente não há como, você passou menopausa. Abraão olhou, mas olhou, ignorou o chato da Sara. Ele creu em Deus, que Deus era capaz de colocar pausa na menopausa da Sara, a esposa dele, para poder lhe dar filho. O qual é a esperança? Eu não sei qual é a sua situação. Não importa o que você vê, o que você ouve. Creia em esperança. Creia em esperança. Creia no Deus Poderoso. Se disseram que você nunca vai conceber, creia que você conceberá. Se disseram que você não vai chegar longe, creia que vai chegar. Se disseram que você morrerá, creia que você verá. Creia. A fé funciona melhor quando fisicamente, quando humanamente, quando biologicamente, quando cientificamente parece não haver mais solução para uma situação, você crê em Deus e Deus cria a solução. Porque Ele chama o que não é como se fosse. É o que Abraão fez. Aleluia. Conforme fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E não enfraqueceu na fé. Não atentou para o seu corpo já amortecido. Quando você crê na palavra de Deus, você não deve ser movido para aquilo que você ouve ou vê. A única convicção sua deve ser o que foi que Deus disse. Ainda que no plano físico as coisas parece que aparente não estar a andar conforme você crê, ou conforme Deus prometeu, ou você tem que continuar a crer no plano espiritual, continuar a crer no que Deus diz, crer na visão de Deus das coisas, crer na visão das coisas de Deus, crer na palavra dele. Porque o diabo vai manipular as coisas neste mundo, mas você tem que aprender a crer na fé não diluída da palavra de Deus. Isso é muito importante. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu corpo próprio já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do vinho da Sara. 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Está a ver? Ele não duvidou. Lembra, Deus prometeu a Abraão que seria pai de muitas nações. Quando ele tinha 75 anos. Sabe quanto tempo levou Abraão para ter um filho? Levou-lhe 25 anos. Em cada um desses anos, ele foi se fortalecendo na palavra de Deus. Olhando para as estrelas do céu de noite e contando os grãos de areia do mar de dia. Confiante em Deus. Que Deus era fiel, capaz de cumprir a sua promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Quando você ouve notícias que parecem ir de contrário com o que Deus disse ou profetizou, você fica firme para Deus. Afinal de contas, o que deve mover você não é porque as coisas melhoraram, é porque Deus disse. Seja como Jó. Ele disse, ainda que me firas, eu continuarei a confiar em ti. Essa é a fé convicta. Aleluia. É por isso que ele disse, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. 21. Estando certíssimo ou convencido de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também para ele como justiça. Abraão ficou convencido da palavra de Deus. Paulo ficou convencido da verdade do Evangelho. É por isso que eu coloquei aqui, fé, pistis, significa persuasão.
Você tem que estar convencido. Você tem que estar pronto a proteger a sua fé, apesar de qualquer coisa, porque nos tempos que vêm, a sua fé será provada. Vou repetir mais uma vez. Nos anos que vêm, a sua fé será provada. Circunstâncias, eventos e situações vão pôr à prova a sua fé. Você tem que agora ser como aquele... tem aquela fé de ouro, que quanto mais passa pelo fogo, mais brilho tem. Essa deve ser a sua fé. Aleluia. É por isso que Judas disse: escrevi-vos para vos exortar a batalhar pela fé, uma vez dada aos santos. Agora, quero mostrar uma coisa que é muito importante. Aqui, a fé, piscis, significa convicção moral sobre a verdade espiritual. Também a fé aqui significa confiança em Cristo para a salvação. Também significa constância na profissão da fé. Aí está. Piscis significa constância na profissão da fé. Lembra que Paulo disse em Romanos 10, versículo 9? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessares Jesus Cristo é meu Senhor, e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então essa fé requer que você continue a professar, a confessar, a declarar: Jesus é o meu Senhor, eu creio nele, ele é o meu Salvador. Não, essa constância, você não deve ser abalado, você tem que se manter constante. Constância na profissão da fé. Há muitos irmãos que perdem a sua fé de dia para noite, de noite para dia. Você tem que manter a constância na profissão da fé. Não pode vacilar na sua fé. Não pode vacilar na sua língua. Confesse sempre: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Recuso-me a ficar doente. Jesus é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Sou cabeça, não sou cauda. Estou abençoado, não amaldiçoado. Estou em cima, não estou embaixo. Estou à frente, não estou atrás. Essa é como você tem que estar. Estou protegido. Tem que estar convencido. Será que, se Deus avaliar a sua fé, será que você é constante? Estou com medo, apóstolo, eu acho que vou morrer. Já é pior. Acho que Deus, se Deus me ouviu, será que Ele vai responder? Eu acho que Deus já não ouve minhas orações. Eu acho que Ele não vai responder. Eu acho que é difícil. Eu acho que... mantenha-se firme na fé. Tem que haver constância na sua fé. Olha para isto. Há uma característica da fé original. A fé que muitos irmãos abraçaram hoje na igreja, 75% dos irmãos ainda não têm desenvolvido neles a fé original dada aos santos. Qual é a fé de muitos irmãos hoje? A fé deles é para o lado de... eles creem em Deus enquanto o negócio está a andar bem. Eles creem em Deus porque conseguiram casar. Eles creem em Deus porque conseguiram ter bebê, a mulher concebeu. Eu creio em Deus porque o meu negócio está a andar. Eu creio em Deus, eu amo Jesus porque estou protegido, porque estou abençoado, porque eu consegui casar, porque o meu negócio está a andar, porque as finanças estão a crescer. Eu creio em Deus porque as coisas estão a andar bem. A fé original de Deus tem implicações sociais negativas sobre a pessoa que a tem. The original faith that was given to the believers has some kind of negative social implications on the person who has the faith. Vou dizer mais uma vez. A fé original dada aos santos tem implicações sociais negativas sobre a pessoa que a tem. Quando você tem esta fé que foi dada a Pedro, a Paulo, a Tiago, a João, aos apóstolos da igreja primitiva e aos crentes da igreja primitiva, quando você tiver aquela fé, aquela mesma fé, traz consigo implicações sociais negativas. Não são só as bênçãos que essa fé traz. Tem um lado. Qual é esse lado?
é que é normal, mesmo os seus familiares, começarem a lhe odiar só porque você crê em Jesus. O que dizer das famílias onde muitos dependem dos curandeiros, dos quimbandeiros, dos bruxos, dependem dos macumbeiros. E você é o único na família. Você é o único na família que aceitou Jesus como seu Salvador. E porque você ora muito, os pactos deles já não estão a funcionar. Eles vão te odiar até a morte. Por quê? Porque você estragaram o negócio deles. Não, essa fé começa a ter implicações negativas. Por exemplo, você diz assim: eu creio em Jesus, eu não posso ser lobolada como mulher. Porque o lobolo que tem consigo a invocação dos espíritos traz maldições. E você diz: eu quero casar, haja apresentação no noivado, mas sem lobolo. É normal a família odiar você, odiá-lo, ou odiá-la, aliás, por causa dessa sua fé em Jesus. Pedro era um bom homem quando pescava. Era bom, Pedro. Era amado por muita gente. Até compravam o peixe dele. Tudo mudou quando ele aceitou seguir a Jesus e pregar sobre Jesus. Começou a ser perseguido. Jesus era bom quando era carpinteiro, quando ele e seu padrasto José eram carpinteiros. Quando compravam dele aquelas camas e aquelas cadeiras, aquelas mesas, ele era boa pessoa. Até o dia em que recebeu o Espírito Santo no batismo do Jordão, ele começou a pregar sobre o reino de Deus, começou a se revelar como o Cristo. Começaram a persegui-lo, odiá-lo, planear muitas coisas erradas contra ele. A fé original separa você das práticas ocultistas, separa você das práticas tradicionais, separa você dos rituais tradicionais. Você já não vai mais às campas, você não adora mais ídolos, você não adora mais antepassados, você não faz mais missas, você não visita mais a casa dos bruxos e as palotas, você não vai mais aos bares beber e fumar, você não usa mais o seu corpo para prostituição e adultério. Que tal aquelas pessoas que vendiam bebida, agora você já não bebe? Acho que estão felizes. Deve essa fé. Quando você muda, deve ficar triste. Essa é a razão porque a fé original, aqueles que creram em Jesus, quer os apóstolos, quer a igreja primitiva, eles foram severamente perseguidos por causa da sua fé. Mas Deus sempre esteve com eles. O que dizer de Paulo e Silas na cadeia, amarrados no tronco? Deus os livrou de lá. Pedro saiu da prisão. Daniel saiu da cova dos leões. Abednego, Mesaque e Sadraque foram libertos da fornalha de fogo. O mar vermelho foi aberto para o Israel passou. Deus sempre será fiel para proteger e para livrar todos aqueles que confiam nele. Tenha a fé original. Nem todos vão aplaudir-te por causa da tua fé. Coisas serão ditas de mentira, de falácias, de calúnia contra você. Não dê ouvidos. Coloque os seus olhos sobre a palavra de Deus. Firme o seu coração em Cristo Jesus. A fé original tem implicações sociais negativas. Isso é muito importante. Antes de eu aparecer publicamente como apóstolo e profeta, muitos gostavam de mim. Mas sabe, quando as pessoas começaram a ver libertações, curas e milagres, mesmo muitos daqueles que andavam comigo já não andaram mais comigo. Há pessoas que gostam de você enquanto você está no chão, enquanto está embaixo. Quando você começar a prosperar, muitos vão te odiar. Mesmo aqueles que oravam contigo podem fugir disso. Porque você é boa pessoa enquanto você é pobre. Mas quando você começa a prosperar, há muitos que não querem que você prospere. Jesus disse: os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então você tem que proteger aquela sua fé. Não importa as perseguições, as angústias. Porque aonde nós estamos a ir, meus irmãos, a sua fé será testada. De que material você foi edificado? Você tem que ser aquela cidade edificada sobre o monte. Mantenha-se firme na fé. A fé original tem implicações sociais negativas. Quando Cristo multiplicava o pão e o peixe, todo mundo queria ele. O povo vinha em milhares de pessoas para comer o pão. Mas quando ele começou a dizer a eles: eu sou o pão que caiu do céu, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, terá vida em si mesmo, começaram a fugir dele. Porque eles não compreendiam. Eles só viam a glória, mas não sabiam que quando você tem fé em Jesus, a sua fé será testada. Quando você for forçado
a tomar e aceitar a marca da besta. E disseram que você não vai vender, e você não vai comprar, e você não pode viajar sem a marca da besta. Em defesa da sua fé, você deverá se recusar a tomar a marca da besta. Porque se aceitar, vai perder a sua salvação eternamente. Proteja a sua fé. Esteja disposto, inclusive, para morrer em defesa da sua fé. Isso é muito importante. O evangelho que nós temos hoje veio a nós por meio do sangue de homens e mulheres que defenderam a verdade. Houve um tempo em que ninguém tinha Bíblia, ninguém devia ler a Bíblia. Estava somente uma única língua, o latim. Homens morreram a tentar traduzir a Bíblia. O que dizer de John Wycliffe? O que dizer de Martinho Lutero? Que se revoltaram contra o sistema religioso, político, semi-anticristo na altura, para poder nos trazer a Bíblia que você tem hoje, na língua em que você tem, na língua que você fala. Ele não prometeu o mar de rosas, mas prometeu que estaria consigo para defender-lhe, para proteger-lhe e para abençoar-lhe. Mantenha firme a sua fé. Caiam chuvas, assoprem ventos, corram rios. Fique firme na sua fé, confiando na palavra de Deus. É por isso que aí eu coloquei fé, de acordo com Pistis, fé é confiança na verdade da palavra de Deus. Você fica confiante que a palavra de Deus é verdadeira. Eu confio na palavra. Circunstâncias podem mudar. Confie na palavra. Você está protegido. Você está curado. Você está abençoado. Mas tudo isso é na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa se você tem que perder amigos por causa da sua fé. Não perca a sua fé. Porque a amizade com este mundo é inimizade com Deus. Falo isso profeticamente para os irmãos que me assistem. Que nos tempos que vêm, leis serão feitas para restringir completamente a sua comunhão com Deus. Mas você deve proteger a sua fé, amando o reino de Deus, amando a vida de Cristo. Tem que amar a sua vinda. Diga-se comigo: Maranata, Maranata, Maranata. Venha, Senhor Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Será que você não tem anseio de ver Jesus? Será que você não tem vontade de ver Jesus? Será que não tem saudades de estar com Ele? Quando a trombeta tocar, com a voz do arcanjo, num piscar de olhos seremos transformados. Seremos arrebatados para o reencontro com o Senhor Jesus. E nós veremos Paulo, veremos Pedro, veremos João, veremos Tiago. Você verá Moisés com seus olhos. Você verá Elias. Você verá Enoque, que foi abrir os céus. Ele foi aos céus sem ter morrido. Você verá Abraão com seus olhos. Eu quero ver Abraão quando eu chegar lá. E conheci. Você verá Jesus com seus olhos. Quando o anticristo começar a forçar a marca da besta sobre os seres humanos na terra, nós teremos sido arrebatados. Nós teremos mãos aqui para ver isso. Por isso, purifica a sua vida para você poder ser arrebatado. Para ser achado digno de ser arrebatado, estar com o Senhor para sempre. Nós estaremos com Ele nos ares. Todo aquele que ama Jesus não deve amar este mundo. Você não deve amar. Não haja algo neste mundo que te prenda a este mundo. Você tem que amar estar com o Senhor. Porque nós temos uma cidade que não é deste mundo. Nós não somos deste mundo. Somos cidadãos do reino celestial. Por isso que haverá Nova Jerusalém que há de vir do céu. Nossa capital vem do céu, que é Jerusalém celestial. Essa terra vai passar, consumida pelo fogo.
Haverá uma nova terra e um novo céu. Nós seremos na nova terra. E veremos diante do Senhor. Não haverá noite, porque Ele será o nosso sol todos os dias. Não haverá mais morte nem doença, não haverá injustiça nem feitiçaria. Todos que amam Jesus têm que amar a sua vinda. E nós temos que também orar para que Ele venha. Mas para que Ele venha, nós temos que pregar o Evangelho do Reino. Porque a única coisa que atrasa a sua vinda é que tudo tem que ouvir o Evangelho. Deus permitiu ultimamente que usemos a mídia, usemos redes sociais, usemos a tecnologia para pregarmos o Evangelho. Por quê? Porque Ele está a voltar. Temos que orar para que Ele volte. O que acontece com uma noiva que está para casar com seu noivo? Ela se adorna, se maqueia, se pinta. Para quê? Para que o seu noivo venha casá-la. Então nós temos que nos preparar, nos santificar. A igreja tem que orar para que Cristo volte. Há muitos irmãos que estão tão apegados a este mundo, estão tão distraídos com coisas deste mundo, e que já não têm mais comunhão com Deus, já não oram, já não vão à igreja, já não adoram a Deus, já não leem a Bíblia. Não fique distraído por nada. Tenha seu prazer na comunhão com Jesus. Aleluia. É por isso que a fé é o que? É confiança na verdade da palavra de Deus. A palavra fé também significa fidelidade. Quer dizer que aquele que crê em Jesus também será fiel a Jesus. Você não pode dizer que tem fé nele e não é fiel a ele. Seja fiel a ele. Seja fiel à palavra dele. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você não anseia ir ao céu? Eu anseio ir ao céu. Porque este mundo é tão injusto, cada dia que passa, você vê injustiça. Essa é a razão por que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Para deixar com que o anticristo termine o processo de controlar o mundo. Mas nós não estaremos mais aqui. Teremos sido arrebatados. E o arrebatamento é muito iminente. Se eu pudesse te convencer, meu irmão ou minha irmã, creia nisso. O arrebatamento é muito iminente. The rapture is very imminent. So close. É como se estivesse à porta. Jesus já está a voltar. É como se eu visse um anjo, literalmente, a limpar a trombeta pronta para ser tocada. Embora a trombeta seja uma mensagem. Mas eu quero que você compreenda que você deve distrair para neste mundo. Cristo está a voltar. He is coming back. Por isso que ele perguntou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Não haja pânico no teu coração. Aleluia. Vai comigo para o livro de Marcos 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Aleluia. 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 E passaram Jesus outra vez num barco para outro lado. Ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, está doente. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E foi com ele. Jesus é interpelado para essa mulher, para esse homem Jairo. Ele disse: Senhor, a minha filha está doente, está a morrer. Venha rapidamente, imponha a mão sobre ela para que seja curada. Jesus, enquanto vai com este homem, Jesus ia onde havia fé. O que lhe movia era a fé das pessoas. Ele seguiu com ele. Uma multidão o seguia, Jesus o apertava. No caminho à casa de Jairo, certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, tinha hemorragia há 12 anos. E que havia padecido com muitos médicos. Ela gastou dinheiro nas mãos de vários médicos, várias consultas e clínicas. Disponibilizou tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior.
Ela gastou dinheiro com os médicos sem solução. Ouvindo falar de Jesus, vai por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão está perto e dizes, quem me tocou? E ele olhando ao redor para ver o que aqui isto fizer. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. A tua fé. O que te salvou? A tua fé. A tua convicção na palavra de Deus. A tua confiança no poder de Jesus. A tua fé te salvou. Vai em paz e se curada desse teu mal. O que salvou aquela mulher? A fé. Jesus ia à casa de Jairo, cheio de unção, cheio de poder. A multidão o apertava, ninguém era curado. Está vendo esse versículo aí? Ninguém era curado. Mas essa mulher tocou em Jesus. Ela nem tocou nele, tocou nas vestes dele, ficou curado. Ele deu a você a prerrogativa de que se ele não te tocar, tu podes tocar nele. Mesmo agora, ele está se mover sobre a tua casa agora. Ele está se mover sobre o teu quintal agora. Onde tu estás agora, o poder de Deus está no ar. O poder de Deus está no ar. The power of God is in the air. Há poder onde você está agora. Você pode receber agora o seu milagre. Pode receber agora a sua cura, a sua libertação. É só crer. Toca nele pela fé. Diga, eu recebo o meu milagre. Eu recebo a minha libertação. Eu recebo a minha vitória. Recebo a minha cura. Você fica firme nele. A fé original requer que você se deite e se renda a ele. Eu sentei-me nesta cadeira, ok? Neste sofá. E eu confio nele. Veja que eu levantei as minhas pernas. Eu confio nele. Que não me vai deixar cair. Já venho sentando neste sofá já há bom tempo que eu desenvolvi uma certa confiança que não vai me deixar no chão. A fé implica você também confiar nele. Você tem que aprender a confiar nele. Render-se a ele. Confiar no amor dele. Confiar no poder dele. Confiar na presença dele. Não importa o que está a acontecer, eu estou firme, eu confio nele. I trust him. Só que Jesus teve que parar para falar com essa mulher que foi curada de hemorragia. Tendo que levou tempo que a filha de Jairo morreu. Se olhar para aí, há de ver. E ele, ok, a seguir, 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns de pessoas da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Ou seja, a tua filha já morreu. Se tu oravas para que ela fosse curada da doença que tinha, não ore mais. Já acabou a esperança. Ela já morreu. Não importunes mais o mestre. Quantos dos irmãos estão aí a assistir-me agora? Já oraram por uma situação e aparentemente parece não ter mudado. O diabo vem dizer a você, por que não orar pelo seu casamento? Você já perdeu o seu marido? Já perdeu sua esposa? Por que não orar? Você já perdeu sua gravidez? Você já perdeu esse negócio? Já perdeu esse emprego? Já perdeu essa vitória? Já perdeu esse caso? Por que não orar? As notícias todas começam a bombardear a sua mente com tudo o que é negativo. E parece que o diabo já está a reinar. Você tem que se manter firme no que Deus diz. Volte-se àquela voz que falou consigo. Ao primeiro amor de Deus. Disseram a Jairo, a tua filha, versículo 35, a tua filha já está morta. Para que enfadas mais o mestre? Já acabou. A matimala aqui, já se despejou a água. Já não há esperança. Está a ver? Lembra que Jairo teve fé em Jesus. Jesus foi por causa de Jairo, enquanto ele tinha fé, estavam andando juntos. Jairo andou com Jesus enquanto Jesus tinha fé. Ele parou para procurar a mulher hemorrágica. Só que a filha morre. Versículo 36. Quando Jesus Cristo viu que o medo estava a entrar no coração de Jairo, Jesus, tendo ouvido essas palavras que tinham entrado no coração de Jairo, Jesus rapidamente disse para os da sinagoga, não temas, crê somente.
Jesus substituiu o medo de Jairo pela fé, porque ele sabia que se Jairo tivesse medo, o filho de fé teria caído. Lembra que Jairo começou com fé, ele vai curar a minha filha, eu creio. Oh, ela já morreu. Não temas. Está a ver? Ele nos mostrou aí que o assassino da fé é o medo. No dia em que você permitir o medo entrar no seu coração, a sua fé será assassinada. Diga, recuso-me a ter medo. Por que o medo vem? Quando você começa a considerar os factos mundanos do que é a palavra de Deus, quando você tirar o foco da palavra de Deus, quando você tirar o foco do que Deus diz, quando para de confiar nele, a sua fé cai, o medo entra. O medo substitui a fé, ele afasta a fé, ocupa o lugar da fé. Não perca a sua fé. A última palavra vem de Jesus. He has the last word. Ele tem a última palavra. Espera até a última palavra dele. É o que ele disse a Jairo. Não temas. Crê somente. Tudo é possível aquele que crê. 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Está vendo aí? Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, a confusão, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Pessoas que estavam a chorar, agora estão a rir-se de Jesus, zombando-se dele. Porém, ele, tendo os filhos sair, tomou consigo o pai, a menina e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Está vendo aqui? Para Jesus operar esse grande milagre, ele teve que afastar os que não tinham fé. Evite pessoas que não têm fé ao teu redor, porque vão dizer que você não vai conseguir, tudo é impossível. Você tem que evitar pessoas sem fé. Jesus teve que afastar toda a multidão. Só pegou, mesmo dos seus 12 discípulos, só pegou Tiago, Pedro e João. Ele não queria um grupo sem fé nele. Porque pessoas sem fé vão colocar medo em você. Vão falar coisas de medo, de pânico, de medo. Vão ter medo. Ele disse: não, eu quero um clube de fé. Tenha um clube de fé. Rodeie de pessoas com fé em Deus. Pessoas de oração, intercessores, que creem na palavra de Deus firmemente. Ele só entrou lá onde estava a menina deitada, com Pedro, Tiago e João e os pais da menina. E tomando a menina da mão, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi. Traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Essa é uma expressão aramaica. Talita cumi. Ele disse: menina, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Está vendo aí? E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Está vendo aí? Jesus, Ele quer que você creia. Se for a ler aquele livro, quando chegou na sua pátria, muitos não creram nele. Onde ele nasceu, cresceram. Aliás, porque ele nasceu em Belém, Judeia, mas cresceu em Nazaré, em Galileia. Eles não creram nele. Os galeus em Nazaré não creram nele. Será esse aqui conhecemos? É mafioso esse aqui. Esse é carpinteiro, filho de José. Como é que agora ele faz esses milagres todos? Ele não pôde curar ali muita gente. Fez só poucos milagres. Curou poucas pessoas. Porque não havia fé neles. Se for a ler aí, versículo 1. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz estas maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão conosco suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Jesus lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Ele saiu de lá onde não havia fé, só curou poucos. Tudo que Deus fará será por meio da sua fé. Veja, Jairo começou com fé. E só que ouviu palavras. Não continue a orar.
o teu tempo já passou. Tu já passaste a idade de casar, passaste a idade de conceber. Já não há mudança, já perdeste o caso. Não olhe para isso, não dê atenção a isso. Mantenha-se firme à palavra de Deus. Essa deve ser a sua convicção. O que deve mover você deve ser o que Deus disse na sua palavra. Jesus, quando ouviu que houve palavras, houve notícias que não vinham dele, mas que vinham de outras fontes, que entravam no coração e na mente de Jairo. Jesus disse: não tenha medo, creia apenas. Por quê? Porque Deus não pode operar um milagre para você quando você tiver medo ou estiver duvidoso. Você tem que crer continuamente. Ele disse: creia apenas. Daí eu digo assim também, filho de Deus, filha de Deus, não perca a sua fé. A menina morreu, sim, mas Jesus ressuscitou a menina. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, e ainda que morra, ressuscitará. Ele disse: tudo é possível àquele que crê, porque com Deus nada é impossível. Creia nele. Continua crendo nele. A fé em Deus descansa. Você descansa porque você sabe que Deus é sob controle. Se ele é seu motorista e ele está no volante, não importa o que acontece com o autocarro, ainda que pareça estar a acidentar, ainda que pareça sair fora da pista, do caminho, você confia no motorista que é Jesus, que ele vai me levar a bom porto. Às vezes ele não vai levar você para o caminho normal que você está habituado. Ele vai puxar a sua fé, desafiá-lo a crer no impossível. Apenas confia nele. Ainda que não veja nenhum sinal fisicamente, confia nele. Essa é a razão porque eu coloquei aí no ponto número 2, a fé tem 2 dimensões. A primeira dimensão, a fé é confiança em Deus na sua palavra. Nessa dimensão, a fé é a resposta do coração do homem à palavra de Deus. A fé é a reação do seu coração à palavra de Deus. Então você reage à palavra. Você reage à palavra. Você reage à palavra. Então sua reação deve ser o que Deus diz. Estar convencido na palavra de Deus. A fé tem uma linguagem. A fé fala. Você confessa a vitória por meio da fé em Jesus. A fé tem a ver com o seu coração. Coração que crê na palavra. A fé requer 2 coisas. Coração para crer na palavra e boca para confessar a palavra de Deus. Que nunca desapareça o sorriso na sua cara. Não importa não importa quantas setas o diabo lance contra si. Você é mais que vencedor. A paz de Deus no seu coração. Por número 2, a fé é o conjunto de doutrinas sagradas. Então, há um nível em que a fé tem a ver com crença, com convicção, com seu coração confiar no que Deus disse e criar expectativa. Mas também a fé significa conjunto de doutrinas. Quando disse há uma só fé, quer dizer que há um conjunto de doutrinas sobre Cristo. Há um só Deus, que é Jeová o Senhor. E há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus o Senhor. E há um só caminho para esse Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. E a salvação está somente em Jesus. Quando você crê em Jesus, não precisa mais de ser lavado com sangue de cabritos ou de ovelhas. Não tem que fazer mais sacrifícios de animais. O sangue de Jesus te lava dos pecados, te purifica, te santifica. Não tens que fazer mais sacrifícios. O sangue de Cristo é suficiente para te lavar dos pecados e te fazer ser aceito por Deus. Essa fé implica que nós fomos justificados, declarados inocentes por meio da nossa fé em Jesus. A fé em Cristo implica que você não deve aceitar qualquer injeção da marca da besta no teu corpo. Tu vives pela fé na palavra de Deus. A fé em Cristo implica que você desenvolver comunhão com Jesus. E não tem que ter um mediador entre você e Deus. O único mediador é Jesus Cristo. Essa é a fé em Jesus. A salvação é gratuita.
É pela fé em Jesus. No Deus de Israel. É por isso que eu escrevi aí, fé como doutrina é o conjunto de doutrinas sagradas, de ensinamentos acerca de Deus, Pai, acerca de Jesus, Cristo, acerca do Evangelho do Reino, acerca da salvação, por meio de Jesus Cristo. É por meio dele que seremos salvos. É por meio dele que somos protegidos. E nele onde temos a vida eterna. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, fora do nome de Jesus Cristo. Você pode invocar esse nome. Diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você chamar Jesus, será salvo. Eu vou contar de 1 até 7. Eu quero que você grite Jesus 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jesus! 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 Se alguém vier dizer a você, eu sou Cristo, não aceite. Se alguém disser a você, temos que unir o cristianismo com outras religiões, não aceite. Esse é ecumenismo. Não misture nada com o cristianismo. Se alguém disser a você, você pode ir à igreja, mas não deixa de ir adorar os defuntos, não deixa de ir às palotas. Não, a fé em Cristo não aceita essas coisas. A fé em que Jesus Cristo é o meu Salvador. Voltemos para aquela fé original. Venha o que vier, quando isso acontecer, eu não largo a minha fé em Jesus. Vou terminar com esse versículo para si. 1 Coríntios 1, versículo 9. 1 Coríntios 1, versículo 9. Assim diz a Escritura Sagrada. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. God is faithful, by whom you have been called to the fellowship with His Son Jesus. Fiel é Deus. Fiel para te guiar, para te preservar, para te proteger. Mesmo nas piores circunstâncias, Ele vai te proteger. Fiel é Deus pelo qual fomos chamados para a comunhão com Jesus. Sabendo de antemão que o arrebatamento está a portas e de que Jesus está a voltar, de que estamos nos últimos dias, de que o anticristo está a configurar o mundo para a sua aparição, de que é o princípio das dores para o mundo e perseguição para a igreja. O que fazer? 3 coisas são necessárias. A primeira coisa, desenvolver e manter saudável a sua comunhão com Deus. Desenvolver e manter saudável a sua comunhão com Deus. Todos os dias, acordar cedo para orar. Ao longo do dia, criar tempo para orar. De noite, criar tempo para orar. Tenha tempo regular para orar. Marque um horário onde você vai estar a orar sempre, para desenvolver sua comunhão com Deus. Jesus acordava de madrugada e ia a um lugar deserto e ali orava. Você também tem que desenvolver esse espírito de oração. Essa é a primeira coisa. Comunhão com Deus. Cuidado com o amor excessivo ao dinheiro. Cuidado com a imoralidade sexual. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o rancor. Não guarde rancor nem mágoa no seu coração. Desenvolva a comunhão saudável com Deus. Passa a vir aos cultos na igreja. Passa a estudar a palavra de Deus constantemente. Adquira os DVDs, os áudios. Estude sua Bíblia. Faça de tudo para, enquanto está no carro a conduzir, quando está em casa, estar a ouvir a palavra de Deus constantemente. Edifique-se a si mesmo na sua santíssima fé. Segunda coisa, desenvolva a comunhão saudável com a sua família. Este é o tempo em que você tem que desenvolver com a sua família uma relação saudável. Perdoar sua esposa ou seu marido. Ignorar ofensas. Fazer de tudo para viver em paz com sua família. Chama nos últimos dias, escuta,
Não faltam muitos anos. Jesus está a voltar. O arrebatamento vai acontecer em pouco tempo. Não faltam muitos anos. Não faltam muitos anos. Eu digo a você, não faltam muitos anos. Então, nesses últimos dias, nesses poucos dias ou poucos anos que nos restam. Lembra que eu disse a vocês? Quando eu completei anos no dia 28 de julho, eu disse, meu aniversário será celebrado até janeiro. É porque de janeiro em diante acontecerão certas coisas no mundo diferentes das que estão acontecendo agora. Desfrute do teu tempo com a sua família. Por que guardar ofensa, mágoa, se zangar? Porque você se zanga facilmente. Perdoa a sua esposa e seu marido. Crie tempo para brincarem juntos, rirem juntos, beberem um refrigerante juntos, beberem um sumo juntos, se abraçarem, darem-se um beijinho, desfrutarem do vosso casamento, brincar com seus filhos, passar tempo com seus filhos, com sua família. É tempo esse. Desenvolver relações saudáveis com as pessoas ao seu redor. Isso é muito importante. Não se zanga por qualquer coisa. É a terceira coisa que tem que fazer em preparação. Desenvolva o hábito de falar de Jesus todos os dias. Eu vou dar a você um TPC a partir de hoje. Por dia, fale com no mínimo 5 pessoas sobre Jesus. Estou a dizer um mínimo. Porque você tem que falar mais, mas se puder 100.000 pessoas por semana. Mas estou a dizer por dia, fale com no mínimo 5 pessoas sobre Jesus. E leve-as a Cristo. Diga a elas que Deus as ama e que Deus quer salvá-las por meio da fé em Jesus Cristo. Fale por dia a 5 pessoas sobre Jesus. Onde trabalhas, onde vives, onde estudas, fale de Jesus. Você vai de ganhar almas. E faça o que você puder para apoiar financeiramente a pregação do Evangelho. Na igreja local a que você pertence, contribua financeiramente para que os pastores da sua igreja, os missionários, os apóstolos, os profetas, levem a palavra de Deus para mais sítios e enviem mais missionários. Seja contribuinte, parceiro, presencial e participativo do Evangelho, porque você não levará nada neste mundo, exceto as almas que nós estamos a pregar. A coisa mais preciosa são as almas. O que valerá para você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, passo número 1, desenvolva a comunhão saudável com Jesus, estudando a palavra dele e orando. Número 2, comunhão saudável com a sua família, perdoando, reconciliando-se, rindo, brincando, amando a sua família. Desfrutar dos dias que nos restam. 3, fale de Jesus constantemente e financie e patrocine a obra de Deus. Que Deus te abençoe, mantenha firme a sua fé. Não se esqueça, a fé original tem implicações sociais negativas. Fora das bênçãos que você tem pela fé em Jesus, é normal ser falado mal, caluniado, até inventar mentiras contra você. Fique firme. Não abandone a sua fé. A Bíblia diz, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonam, o Senhor será comigo. Que Deus te abençoe. Fique firme na fé. Não se esqueça, este mundo está em trevas. Você é a luz do mundo. Comece a brilhar onde você vive no estudo. As trevas não terão poder sobre você, porque você é a luz do mundo. Levando as mãos para os céus. Agradeça a Deus pela palavra que ouviu. Confesse com a sua boca, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Sou cabeça, não sou cauda. Estou em cima, não estou embaixo. Peça a Ele, Pai, dá-me graça para evangelizar os meus colegas, vizinhos e amigos, falar de Jesus Cristo. Dê-me oportunidade de semear para a obra de Deus. Fortaleça-me na minha comunhão consigo. Dê-me sede e fome da tua palavra. Levanta as mãos, ora. Ai, 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 ai. Ikashuna ibare. Inana ya mashoya kaiyare. Nanoya kashoyari na ipashu manto. Nanoya kashoya baria. Aleluia. Se você está assistindo esta live pela primeira vez, você sabe que não está salvo, quer ligar seu coração a Jesus. Essa é a sua oportunidade. Se calhar você era cristão, andava com Deus, pregava a palavra, orava, mas é retrógrado, perdeu a sua fé, recuou, voltou para o mundo, voltou para o pecado.
Esse é o tempo de você voltar para Deus. Essa é a sua oportunidade. Se calhar nunca terá uma chance como esta, de voltar para Deus, corrigir a sua vida com Deus. Falo convosco agora, há muita gente que morreu hoje, outros morreram ontem. Os seus corpos estão na morgue, outros foram enterrados. Eles morreram sem terem corrigido a sua vida com Deus. Corrija a sua relação com Deus. Tenha fé em Jesus. Ele ama você. Não importa o quão sujo foi seu passado, Ele vai levar você. Feche os olhos. Repita esta oração comigo. Diga: Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados e volto para Ti hoje. Eu creio que Jesus Cristo morreu por mim e que o sangue me lava dos pecados. Eu abro o meu coração e recebo a Cristo como Senhor Salvador. Recebo a vida eterna no meu espírito. Confesso com a minha boca: Jesus é o meu Senhor. Obrigado por salvares a minha alma. Sou filho de Deus, nasci de novo. Aleluia. Se fez essa oração com fé, aconteceu um milagre no seu coração. Você é filho de Deus. Agora vou orar para si porque recebe o Espírito Santo. Vou contar de 1 até 7 e você vai gritar: fogo, fogo, fogo. Ficará cheio do Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Receive the Holy Spirit. Celebra Ele agora mesmo. Ora, 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 ora. Ora em línguas, ora em línguas. Leira bashandara mantaka baradele. Lei barabashonduli. Lei babarabantara bashandala. Ine agara. Ine agara. Ine. Coloca a mão no estadueiro agora mesmo. A distância não é uma barreira para Deus. Coloca a mão. Distance is not a barrier. If you are sick, put your hand where you feel the pain. Põe a mão no estadueiro e outra mão no ecrã do seu televisor ou computador telemóvel. Quando eu contar de 1 até 3, o poder de Deus vai entrar em você, será curado. E os demônios vão sair de você, fica livre do mal. 1, 2, 3. Seja curado agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Seja livre 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 agora mesmo. Seja curado agora mesmo. Demônios de perturbação, demônios de doença, de enfermidade, de morte, de azar, de medo, saiam desse homem agora mesmo. Saiam dessa mulher agora mesmo. Em nome de Jesus. Seja curado. Seja curado. Seja curada, mulher. Seja curado, homem. Em nome de Jesus. Você que não conseguia trabalhar, você está desempregado, receba a graça para trabalhar. Receba o seu emprego agora mesmo. Portas se abram de emprego para você trabalhar. Receba o seu casamento agora mesmo. Haja luz nos seus negócios. Haja luz nos seus empreendimentos. Tudo que você tocar para Deus prospera. Que pão e água nunca faltem em sua mesa. Em nome de Jesus Cristo. Pão e água nunca faltem em sua mesa. Que o Espírito de Deus te fortalece. Eu te abençoo com o Espírito Santo. Você que não conseguia conceber mulher, vai conceber e será mãe em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo com o Espírito Santo. Eu te abençoo com luz. Te abençoo com favor. Tenha uma semana super abençoada. Tenha uma semana cheia de luz. Tudo que era difícil seja fácil para si. Que portas se abram para si. Você está a fazer exames ou testes na faculdade ou na escola. Receba a inteligência divina. Receba a graça para passar no Jesus Cristo. Eu oro por vocês todos, amados. O seu casamento é restaurado. A sua família é restaurada. Seu casamento é restaurado. Receba agora a super inteligência. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Todas as palavras negativas que o diabo e as pessoas falaram contra ti, eu anulo as em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu semeio alegria, eu semeio paz, semeio união, harmonia e saúde na tua casa. Em nome de Jesus. Eu também oro por Moçambique. Que Deus abençoe Moçambique, prospere Moçambique, ilumine o nosso governo e dê ao presidente da República de Moçambique e os governantes sabedoria necessária para dirigir o país com sabedoria, com justiça, com equidade. Em nome de Jesus Cristo, e que Jesus seja proclamado como Senhor nesta nação. Que Deus abençoe o governo, que Deus abençoe a nação moçambicana, abençoe o povo moçambicano, abençoe o povo brasileiro, o povo europeu, o povo americano, o povo asiático, o povo africano, todos que me assistem agora. Deus vos abençoe todos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga: eu recebo o meu milagre. Receba agora a sua vitória. Esse caso no tribunal, receba a vitória agora mesmo.
Em nome de Jesus. Eu vejo você curado, liberto e abençoado. Este é um mês de testemunhos. Grandes coisas vão acontecer na sua vida, que lhe farão testemunhar. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Levando as mãos, agradeça pela cura, pela libertação e pelas bênçãos. Que a tua família seja livre de drogas, de qualquer mal. Todo o plano de feitiçaria, de envenenamento, de ódio, de inveja, todo o plano de rapto, de sequestro, de inveja, de ódio, de assassinato, de acidente contra ti, ou membros da tua família, eu cancelo agora mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada. Levanta as mãos, agradeça a Deus. Louve a Ele. Louve a Ele. Louve a Ele. La rabashanda rabashanta. La bababashanda rababaya. Le bababaramanta. Aleluia. Sim. Eu vejo-te abençoado, curado e liberto. Envia para mim o teu testemunho. E partilha esta live. Essa mensagem que você assistiu hoje. Partilha. Dê um like nesta mensagem. Você que vê do YouTube e do Facebook. Partilha com outros teus conhecidos. Para que outros ouçam o Evangelho. Partilha todas as lives que você já assistiu. Não só por meio do YouTube e do Facebook, mas também por meio da boca. Se não se inscreveu no nosso canal do YouTube, é só escrever Apóstolo Noro Kutana. É de ver o nosso canal lá e se inscreva no nosso canal para receber notificações dos vídeos que vamos enviar. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana super gloriosa. Até a próxima vez. Fique ligado na atmosfera celestial. E continue a dar o seu testemunho do que Deus fez para si. Todos os dias. Amém. Tu és especial para mim, tu és especial para Deus. Eu te amo e Cristo te ama acima de tudo. Fique ligado na atmosfera celestial. Não te esqueças, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Shalom. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, meus. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, meus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, meus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, meu Senhor. Louve a Deus, adorando, cantando, dançando, exaltando o nome dEle. Ele é digno de todo louvor. Oh, igual a Ele não há e nunca haverá. Poderoso, oh Deus eterno, omnipotente, omnipresente, onisciente. Somente o Deus do apóstolo Honório, somente o Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac. Oh, Ele é o único Deus eterno. Ele é um Deus fiel. O mesmo que era pra eles ontem, o mesmo que é pra hoje. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, meu Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, meus. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Te bendizemos, meus. Seja louvado, Senhor. Seja louvado, Senhor.
seja louvado, Senhor, seja louvado, meu Senhor. Io, io, io. Seja louvado, Senhor, seja louvado, Senhor, seja louvado, Senhor, seja louvado, meu Senhor, seja